Fala, sagaz! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amolando Machado. Eu ensino advogados a atuarem em processo de busca e apreensão de veículos e ensino você a viver do direito. Eu me chamo Silvestre Severiano e no episódio de hoje nós vamos tratar sobre 3 coisas que eu não gosto como advogado e que você não precisa fazer se você estiver atuando em processo de busca e apreensão de veículos. Agora, devidamente trajado, adoro me vestir assim no escritório, vamos falar sobre essas 3 coisas. Eu não gosto de fazer audiência, não gosto de ser mal pago e eu não gosto de ficar preso no escritório. Não gosto de ficar preso numa salinha, não gosto disso. E eu vou te contar o porquê que eu não gosto de fazer essas coisas. Assim como você, eu já comecei na advocacia um dia, né? Eu já fui um jovem advogado, eu ainda sou jovem advogado, olha pra minha aparência. Nem cabelo tenho ainda, como um grande bebê. Olha só. Quando eu comecei na advocacia, eu fazia muitas audiências, muitas. Até porque quando eu comecei, eu não tinha uma área definida que fizesse ganhar dinheiro. Eu comecei como estagiário, virei consultor, depois eu virei advogado. E quando eu fiz essa transição de consultor jurídico para advogado, eu me perdi. Então, eu fui mandado embora do escritório que eu trabalhava. Eu era consultor, virei advogado, o dono achou que eu estava concorrendo com ele, então ele me mandou embora. E agora, o que eu faço? Eu comecei a fazer audiências, eu fazia muitas audiências. Vivo, GVT, ainda tem a GVT? Acho que deve ter. Brasil Telecom, Claro, eu representava todas essas empresas. Eu fazia em média umas 9 a 10 audiências por dia. Cara, e eu ganhava mal pra cacete. Tá bom, mas vamos falar sobre isso depois. Ó, audiência é um negócio tão chato. Agora tá fácil. Melhor, agora tá chato. Antes era chato, caro e trabalhoso. Por que é um negócio que eu acho ruim de fazer? Toma tempo. Cara, ou coisinha que toma tempo. Muito tempo. Mas Silvestre, é online, não toma tanto tempo assim mais. Toma tempo sim. Por quê? Querendo ou não, para você entrar numa audiência, você tem que entrar lá 5 a 10 ou 15 minutos antes da audiência, tá bom? No mínimo. Além disso, você também tem, além desse tempo, antes da audiência, que você tem que entrar, esperar o pessoal te aceitar e aquela chatice lá da audiência. Muitas vezes é juizado especial ou é vara comum, você tem que ter esse tempo aí, tá bom? Se você falar pra mim que não é chato, por favor, me desculpa. Estamos no mundo errado. Tá bom, mas olha só. Além disso, requer preparação. Toda audiência você tem que se preparar. O que é se preparar? Você tem que falar com o cliente, saber se tem acordo, se tem alguma proposta, se tem alguma situação que você precisa saber antes disso. Você tem que estudar o processo para saber se está tudo ok, se está tudo certinho, se você está na mesma linha, que o juiz vai estar ali, ou seja lá quem for. Às vezes é o juiz leigo, ou é só o pessoal da audiência que faz lá mesmo, que é o juizado especial, só tem lá o conciliador. Mas você tem que estar por dentro disso. E o mais importante que eu vejo, que muitas vezes esse negócio é mal pago. Se você não está fazendo por você mesmo, ou se for por você mesmo, ainda assim fazer uma audiência, você está sendo mal pago. Por quê? Porque você vai receber por aquela audiência. Se você tivesse sido um bendito advogado que fez um honorário de êxito, você está perdido. Você vai receber só quando finalizar o processo. Ou seja, essa audiência saiu quase de graça, porque você não calculou essa audiência quando você fechou os honorários. Então, esse é um dos motivos que eu não gosto de audiência. E uma presepada que eu me meti uma vez. Era uma audiência simples, conciliação. Só que era numa vara comum. Cheguei para a audiência, de boa lá, tranquilaço, jovem advogado, gravatinha na régua, ternozinho Mas você sabe o que é Cuiabá? Cuiabá é quase um estado. Não um estado de estado, mas é um estado. De tão quente, entendeu? Existe morno, quente, muito quente, pelando, e existe Cuiabá, que é o nível mais alto. De tão quente aquele lugar. Então, quando eu falar pra você que Cuiabá é quente, cara, é muito quente. Mas tá beleza, Cuiabá é quente. Agora imagina você de terno e gravata naquele lugar. Quente. Eu cheguei para essa audiência, era 2 horas, a audiência era 2h30.
Só que antes disso, fazendo uma conciliação, ou melhor, uma audiência de instrução e julgamento que tinha 12 testemunhas, 12, fora as partes. Aquela audiência que era para começar 2h30, ela foi começar 5h10 da tarde. E eu não podia ir embora, porque o juiz ele não cancelou as outras audiências. Ou seja, ferro no jovem advogado. Você já passou por uma dessa? Certeza que você já se meteu numa fria dessa. Nem que tenha sido no online, mas você já se meteu numa dessa. Então, esse é um dos motivos que eu não gosto de audiência. Porque toma tempo pra caramba. E no final você ainda vai ser mal pago por isso, né? Mas beleza. Mas, além disso, outra coisa que eu não gosto na advocacia, e que você não precisa passar por isso, é ser mal pago. Cara, se tem um trem que me deixa puto de raiva, é mal pagamento. Você receber mal. Por quê? Algumas pessoas acreditam que por você ser advogado, ou você ser jovem advogado, ou você é um miserável, ou você é muito rico. Por quê? Quando você é um cara que é muito rico, ele fala pra você assim, ô doutor, você consegue receber no êxito? Aqui pra você. Quando você é muito miserável, ele vai falar assim, cara, posso te pagar no êxito? Porque você é jovem advogado, você está começando agora, você não sabe fazer nada, vai que você perde. Vou pagar lá para ter mais garantia, né, cara? Já que você não é inexperiente ou você não é da área. Putz, cara, é o trem que dá raiva. Isso me dá muita raiva. E eu passei por essa fase, cara, na advocacia. Eu lembro que um cara me ligou e falou assim, velho, estou com um processo aqui, eu queria que você fizesse para mim. Mas você vai cobrar no êxito, né? Eu falei, vou cobrar no êxito. Porque eu não sabia. Eu era ignorante pra cacete, cara. Então, doutora, esse trem é um negócio que me incomoda, mas na busca e apreensão você não precisa passar por isso, não. Mas aconteceu. Quando você atua em busca e apreensão e você sabe o que você está fazendo, você está ouvindo essa conversa que eu estou tendo com você, você vai entender o seguinte. Um cara me liga, tá bom? Eu utilizo captação de clientes de modo remoto, online, tá bom? Eu uso Google Ads. Então um cara, ele chegou pro escritório, chegou para mim, porque eu que fui atender ele, a gente tem um time de vendas, mas às vezes eu tenho que atender algumas demandas que tem uma necessidade maior, uma dúvida maior. Então eu resolvi a dúvida do cliente e nós fizemos a oferta de trabalho para ele. Porque é o seguinte, ele já tinha contratado um advogado e ele estava querendo me contratar. Eu falei para ele assim, ó, o nosso valor aqui é X mil reais. Era o valor, o ticket mínimo, R$2.500. R$2.500, olha só. E 15% no êxito. Olha o que o cara falou para mim, ele teve a coragem de falar para mim assim, ó. Doutor, se você quiser, eu te pago 40% no êxito, se você quiser. Para mim vai ser assim. Eu falei, tá bom. Mas deixa eu te esclarecer uma coisa. O meu escritório é especializado em busca e apreensão e revisão de contrato. E nós não temos esse formato de contratação e pagamento. Ou seja, existe sempre um valor inicial e um valor de êxito, que é um valor final. Se você desejar, nós podemos formatar o nosso pagamento dessa forma. Do contrário, eu quero te agradecer e eu quero te recomendar que você procure urgente um outro advogado. E assim se deu a conversa. Ele ficou totalmente possesso de raiva, porque eu chutei ele do escritório, porque eu não quero esse tipo de contratação. Em contrapartida, outra pessoa que veio para o escritório, também pelo Google Ads, eu falei o valor para ele, base, e ele falou assim, tá bom, pago como? Falei, nesse formato. Pix. Fizemos o contrato, mandei para ele, ele pagou, PT saudação, fomos contratados, resolvemos o problema dos pagamentos e já estamos atuando no processo. Tem mais 15% no final de tudo. Cara, quando você é mal remunerado, você trabalha com raiva. Você trabalha mal, você trabalha irritado. Por que você faz tudo? Por que você fica desse jeito? Porque quando você é mal pago por algo, você não tem uma certeza de caixa. Falta para você previsibilidade financeira. Ou seja, você está sempre pensando que vai ter um boleto para vencer amanhã. Puxa vida, minha internet vence amanhã. Ah, o boleto do cartão de crédito vence amanhã, vence depois, vence daqui 20 dias e não tem nada para cair, E você, em vez de trabalhar, você fica pensando na fatura. Entendeu? Então, trabalhar no êxito para mim não compensa. Não é justo comigo que estudei por 5 anos, trabalhei enquanto estudava para poder entender e saber o que é direito, o que é advocacia de verdade. Comi o pão que o Tinhoso amassou na conversão, na mudança do Código de Processo Civil. Eu não posso trabalhar no êxito, cara, absurdo para mim.
Então, com busca e apreensão de veículos, você não trabalha no êxito. Porque a maioria das pessoas querem resolver um problema urgente. Então, se você já cursou direito, você entende essa frase que eu vou te dizer agora. Passarinho só canta preso. By todos os seus professores de processo penal e direito penal. Então é regra também para busca e apreensão de veículos. Se o carro foi preso, o passarinho vai cantar, cara. Então por que você está com dificuldade? Por que você está com medo? Passarinho só canta preso. E na busca e apreensão é a mesma coisa. Se o carro foi preso, o cara vai querer pagar. Por quê? Porque você tem a solução para ele. Então por isso é importante. Você tem que ter a solução. Você tem que saber como resolver o problema. Tá bom? Então isso é importante para você. Então eu resolvi esse problema com busca e apreensão. Com falta de pagamento. E outra coisa, cara, que me deixa possesso é ficar preso no escritório. Numa sala. Tá bom? Eu ter um escritório é diferente de estar preso a ele. Por exemplo, hoje eu tô no escritório, tá bom? Mas eu já fui na praia, eu já corri. Não corri ainda não, tem que correr hoje ainda. Eu daqui a pouco vou levar minha filha para natação, então eu vou espairecer, vou pensar em coisa nova, vou ter uma estratégia. Necessariamente não preciso ficar preso no escritório. Por que, Silvestre, que você não fica preso no escritório? Porque nem todas as coisas do escritório vão depender de você. Por quê? Existem causas tão complexas, tá bom? Causas tão complexas que requer horas a fio de peticionamento, de pensamento, de busca de tese, de jurisprudência, de doutrina. Por exemplo, uma ação de dano moral envolvendo veículos é dano moral. Cara do céu, você vai ter que procurar um monte de coisa. Essa petição vai levar no mínimo 1 dia e meio. Uma ação de dano moral, se pegar uma complexidade mais ou menos assim, ó. Por exemplo, ali, ó, a empresa ofertou um produto no valor de R$50, mas na hora que você foi comprar era 300. Olha só. Olha só. Você vai ter que fundamentar isso. Vai ter que passar horas, cara. Então, cara, o busca e apreensão não requer várias teses, assim, uma fundamentação absurda. Você tem tempo. Você consegue trabalhar 1 hora, 2 horas no processo, 3 horas, coisa desse tipo. Aí você vai acompanhar, não tem audiência, pá. Então por que você vai ficar no escritório? Você não tem que ficar preso no escritório. Sufocado, você vai ficar sufocado o dia todo para resolver um problema no processo. Ó, busca e apreensão requer bastante tempo também. Mas, por exemplo, ó, hoje, meu problema, tá? Eu tô com um problema para resolver que eu tô há 10 dias e não consigo resolver. Teve o recesso. Eu tô com um caminhão preso que tem que ser devolvido pro meu cliente. Então o que eu vou fazer? Ligar pro banco. Ligar pro fórum. Então eu posso fazer isso em qualquer lugar que eu esteja, andando ou não. Eu não preciso estar preso a um escritório. Eu não preciso ficar sob a pressão do escritório, de ter que estar no escritório. Nem todas as demandas você vai fazer dentro do escritório, entendeu? E uma coisa que é interessantíssima, cara. Quando você está preso ao escritório, isso tira a sua liberdade. Então, para mim, um problema é falta de liberdade. Então, quando eu comecei a estagiar, uma coisa que eu tinha muito, eu era estagiário. Então, eu me via dirigindo, indo para fórum, curtindo um barato no balcão da vara, entendeu? Conversando com o gestor, eu saquei outra aqui, outra ali. Depois que eu virei advogado, eu tinha que ficar enfurnado no escritório. Eu falei, não, cara, eu gosto de dar rolezinho, eu gosto de ir no fórum, conversar com o juiz, eu gosto de ir lá no tribunal, eu gosto de fazer sustentação oral, essas coisas eu acho legal. Eu não tenho que estar preso. Eu não posso perder minha liberdade por causa do meu trabalho. Com busca e apreensão, você não precisa perder a liberdade. Você não precisa estar preso no escritório. Você pode fazer isso de qualquer lugar. De qualquer lugar você pode fazer isso. Você só precisa de um celular, de um token e de um computador. O celular substitui o Wi-Fi, né? Porque você faz lá a internet do celular, acabou. Roteia no seu computador, você vai trabalhar. De onde você quer que esteja. De qualquer lugar que você quiser. Então, isso é liberdade, cara. Então, com busca e apreensão de veículos, você consegue fazer isso. Então, hoje, por que, sagaz, que eu digo pra você que essas coisas eu não gostava? Porque eu não tinha, pra mim, todas essas 3 coisas me tiravam a liberdade. E eu não gosto de ficar preso. Então, tudo que eu podia fazer pra cortar isso eu fazia. Então hoje eu consigo viver de verdade, porque eu consegui me libertar desse trem. Não preciso fazer audiência, eu consigo cobrar o honorário que eu quero, eu consigo ir para onde eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu pego meu computador, vou para lá, sento lá no escritório lá fora, penso, peticiono lá, fecho lá minha necessidade de peticionamento, de exigir do meu tempo. Em vez de você peticionar, você precisa pensar. Isso tudo é importante para você. Então hoje muitos advogados perdem muito tempo em audiência e são mal pagos por essa audiência. E eles são mal pagos pela sua profissão. Então, você vê advogado aí, a regra, tá bom?
Espero que não seja o seu caso, mas o ano passado a OAB apresentou um estudo de que mais de 60% dos advogados no Brasil ganham menos de 6 salários mínimos. Eu nem sei quanto é o salário mínimo hoje. Como você entende isso? Não é porque não... Entende? Estão presos a algumas coisas. Então todo o meu esforço hoje é para fazer com que as pessoas consigam ter acesso a mais informações e desejarem mais. A meta deste ano para o escritório, para o nosso time, é fazer com que o nosso time fature, os advogados que trabalham conosco, fature mais de 100 mil para poder ficar feliz, eles têm que ficar felizes. Então essa é a ideia. Criar oportunidade para todo mundo ganhar dinheiro. Então você precisa entender isso. Isso é possível, isso é tangível, entendeu? Eu preciso que você consiga tocar isso. Então imagina, você não precisa fazer audiência, você não precisa aceitar qualquer tipo de honorário, ou porque você não está mendigando dinheiro, tá bom? Você está trabalhando por isso, você está fazendo muito por isso. Você é uma ferramenta essencial para a sociedade. E você pode fazer isso de qualquer lugar. Hoje eu moro em João Pessoa. Você soubesse o quão lindo é João Pessoa. Adoro João Pessoa. Praia. É quente, é pra caramba, ó. Tá quente hoje aqui, ó. A iluminação também não tá me ajudando muito, tô derretendo aqui. Mas é quente? Mas sem praia. Eu posso fazer isso de qualquer lugar. Você pode fazer isso de qualquer lugar também. Você pode resolver o seu problema hoje, advogando em busca e apreensão. Você não vai ter que fazer audiência, você pode cobrar honorários dignos, iniciais e de êxito. E além de tudo, você pode se livrar de ter necessidade de um escritório. Ou de ficar preso a um escritório, tá bom? Então, ó, hoje você já aprendeu que tem coisas que eu sofri que você não precisa sofrer. Você não precisa ficar dependente de ter que trabalhar em algo que vai te obrigar a ter audiências. Horas e horas perdendo para uma audiência. Que vai te pagar mal e que vai te obrigar você a ficar preso no escritório. Você pode resolver tudo isso só atuando em busca e apreensão de veículos e viver e ser muito bem remunerado por isso. É possível isso. Isso é uma regra que você pode viver. Então não perca tempo. Se você está com qualquer dúvida sobre isso, manda uma pergunta para mim aqui no chat, aqui eu vou te ajudar, vou te esclarecer melhor. Manda sua dúvida sobre um assunto que você queira que nós tratemos aqui. Nós iremos falar sobre isso. Você está com medo de algo? Silvestre, eu sou advogado num escritório, mas eu queria trabalhar com busca e apreensão. Cara, segue a gente aqui no Instagram, segue a gente aqui no YouTube. Segue a gente nas redes sociais, você pode aprender mais sobre isso. Então, eu acredito que você pode viver da advocacia atuando com busca e apreensão de veículos. Assim como eu consegui fazer isso. Meu escritório hoje, nós atingimos as metas do ano passado e no mês de julho quase dobramos até dezembro. Agora nós dobramos. Então, em 2025 nós vamos dobrar os faturamentos. As nossas metas, nossa estatística, dobrar o nosso número de parceiros, de advogados, de promoções, de negociações, de alunos. Vai ser extraordinário. Tudo isso graças ao busca e apreensão de veículos. Você não sabe, se você não sabe, procura aí no Tribunal de Justiça do seu estado. Quantos processos foram distribuídos em 2024 somente da área de busca e apreensão? Você vai ver que é muito mais do que você acredita. No ano de 2023, no Tribunal de Justiça do Paraná, somente um banco, se não me engano, Banco Aimoré, foram distribuídos 17 mil processos. Nem todos eles. Se 10 mil deles, ou melhor, se 1.000 deles tivesse advogado, era muito. Então, não perca a sua chance. Agora é a hora de você aprender a atuar em busca e apreensão e viver do direito. Tá bom? Cara, e não passar essa raiva que eu já passei. Então, sagaz, espero que você tenha aproveitado esse primeiro episódio, agora da nova linha do Amolando Machado. Amola seu machado, não perde tempo não. Vamos derrubar essas árvores aí da sua vida e vamos fazer você viver do direito. Então, sagaz, eu te vejo no nosso próximo episódio. Eu ainda não sei o nome do próximo episódio, o que vamos tratar, mas será a sua chance de viver e aprender sobre busca e apreensão de veículos. See you soon, guys. Eu te vejo daqui a pouco.